Filipenses capítulo 1, irmãos, e vamos ler dos versículos 22 ao versículo 24. Filipenses capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 24. Amém? Diz a palavra de Deus. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais um dia pela oportunidade de estarmos aqui, de trazer, Senhor, à memória o sacrifício de Jesus Cristo, através do pão, Senhor, e do cálice. Queremos te pedir também, Senhor, que neste momento a tua palavra seja viva na nossa vida. Ilumina-nos, Senhor, faz-nos entender esta passagem e para que nós, como igreja, possamos crescer cada dia mais. Em nome de Cristo. Amém. Gostaria de começar, irmãos, contando uma pequena história de um homem que tem sido muito importante para a história do cristianismo. Seu nome é John Wesley, irmão de Charles Wesley. São conhecidos como os fundadores do metodismo, uma denominação que cada fim de semana tem milhões de pessoas. Provavelmente aqui em Portugal não é tão grande quanto em outros países, como por exemplo o Brasil, né? Tem uma grande quantidade de metodistas, né? E foi um homem que realmente as suas mensagens, o seu ministério foi muito frutífero. Foi estudante de uma das melhores faculdades daquela altura e até hoje se mantém em uma das melhores faculdades, que é a Faculdade de Oxford. E foi uma pessoa filho de pastor, que também se dedicou muito a trabalhar com os necessitados, em prisões, com crianças. Mas houve um episódio na vida de John Wesley que foi marcante para a sua fé, para a sua espiritualidade, para o seu ministério. No ano de 1735, ele estava a viajar num barco. Okay? Quando ele estava a viajar no barco, está no Atlântico, estava a viajar, se não me engano, da Europa para os Estados Unidos para fazer um ministério lá. Acontece o seguinte: o barco entra numa tormenta muito forte, a tal ponto que parecia mesmo que aquele dia aquele barco não ia conseguir chegar ao seu destino final. Então o que acontece foi o seguinte: havia um grupo de cristãos chamados os morávios, cristãos que durante várias décadas serviram ao Senhor muito fervientemente. E Wesley estava ali e todos sabiam que ia morrer naquela noite. Okay? Todos estavam com a certeza que ia morrer. Agora, o que acontece é que Wesley, ele estava com muito medo, estava aterrorizado de saber que aquele dia ia morrer. Um homem, estudante de teologia, muito inteligente, etc, etc, com um grande ministério daquela altura. Por outro lado, os morávios, um grupo de cristãos que deixou um grande exemplo, eles inclusive fizeram coisas que eu acho que ninguém mais fez na história do cristianismo. Eles se vendiam como escravos voluntariamente para ganhar os escravos para Cristo. Os morávios fizeram coisas como estas. Quando os morávios sabem que vão morrer naquele barco, os morávios começam a cantar hinos, cantar que finalmente vamos morrer e nos encontrar com Cristo. Quando termina a viagem, porque o barco conseguiu chegar ao seu destino, eu vou ler aqui uma porção da narrativa aqui de uma igreja metodista do Brasil que coloca esta pequena história e diz assim: quando chegaram à terra, Spangenberg, um pregador morávio, perguntou a John se ele conhecia a Cristo, porque ele o viu com medo naquela noite.
esta pergunta viria a perturbá-lo, ao João, durante os 2 anos seguintes, que é quando Wesley finalmente ele diz que conheceu verdadeiramente a Cristo. 2 anos seguintes depois daquela noite. Ora, por que trago esta história, irmãos? Nós temos estado a falar da morte, não é? E muitas vezes nós podemos ter um conceito correto da morte. Porque a gente morre, porque Deus colocou isto na humanidade, a relação que tem a morte com o pecado, etc, etc, etc. Porque isto também tinha John Wesley. Ele conhecia as Escrituras. Desde pequeno, a sua mãe o ensinou nas Escrituras, seu pai era pastor. Mas muitas vezes nós podemos ter o conhecimento certo sobre alguma verdade bíblica, mas essa verdade não causar o impacto na minha vida que deveria causar. Nós temos aqui o pastor Spagenberg, provavelmente não tinha o conhecimento que tinha John Wesley sobre a Bíblia, inclusive, mas se calhar ele acreditava muito mais a palavra, o suficiente como para aquela noite não temer a morte. Okay? Nesta mensagem, eu gostaria de colocar o título que estava na própria passagem que nós lemos, o desejo de partir. Porque eu gostaria que nós não sejamos como Wesley aquela noite. Sejamos como o Spagenberg. Sejamos como o apóstolo Paulo na prisão. O desejo de partir. A morte como meio para nós encontrarmos com Cristo. O desejo de partir é o título. O subtítulo seria A morte como meio para nós encontrarmos com Cristo. Nós temos esta carta aos Filipenses, uma carta que foi escrita de parte do apóstolo Paulo, preso, e ele envia a esta igreja para agradecer por uma oferta que eles tinham feito, também para agradecer o envio de Epafrodito, que foi, um irmão do membro da igreja que foi lá ter com ele, a levar aquela oferta e também a servir de consolo para a vida de Paulo enquanto ele estava na prisão. Também é uma carta de encorajamento, que nos momentos de dificuldade nos vai dar assim um salto de alegria. Se alguns irmãos lembram, por exemplo, a irmã Teresa nos fez esse desafio durante a pandemia, nós lermos esta carta, porque é verdade, fala muito nesse encorajamento quando nós temos dificuldade. Também fala da unidade. Nós, por acaso, lemos uma porção hoje, Filipenses capítulo 2, que fala, numa parte no início, fala da unidade. Então, irmãos, nós temos esta carta muito preciosa para a igreja. Quando nós chegamos neste fim do capítulo 1, Paulo está a falar de que ele se encontra na prisão, há pessoas a pregar o evangelho, mais encorajados pelo fato de Paulo não ter desistido da sua fé, então isso criou certa, força em alguns pregadores do evangelho. Depois ele começa a dizer o seguinte, ok, a igreja deve orar para eu ser liberto desta prisão, pela oração da igreja e pelo socorro do Espírito de Cristo. E na sua abordagem, ele faz aquela frase que é muito conhecida neste livro. Vamos ler a frase, que é justo o versículo anterior da passagem, que é o versículo 21 do capítulo 1. Que diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que ele disse isto? Porque está tipo uma conclusão que ele está a dizer. Se ele está a dizer, olha, seja se Deus responde de maneira positiva a minha libertação da prisão, é bom. Mas se Deus responde de maneira negativa para eu sair da prisão e eu ser executado, não é? Também é bom. Então, não há para Paulo uma resposta certa na sua perspectiva, uma resposta errada. Em ambas as coisas ele encontra um benefício. Para mim, o viver é Cristo, minha vida é Cristo, se eu ficar nesta vida, e se eu morrer é ganho. Não é? Agora, quando nós entramos nesta passagem, no versículo 22,
E quando Paulo diz, ok, mas, o que ele está a dizer aqui é o seguinte, vamos supor que eu conseguisse, eu, Paulo, decidir o meu destino final, que eu, Paulo, fosse o juiz, vamos lá, do meu juízo. O que eu faria? Então ele começa a dizer isso entre os versículos 22 a 24. Porque para ele, de parte de Deus, Cristo vai ser glorificado, seja pela vida ou pela morte. Mas se fosse pelo Paulo, o que ele decidiria sair da prisão ou decidiria ser executado? E ele diz assim, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Vamos parar aí. Então, o apóstolo Paulo foi uma pessoa muito frutífera no ministério. O que ele está aqui a dizer? Se viver na carne, mais uma vez, viver na carne, estar nesta vida, não é? Porque nós falamos que às vezes a Bíblia fala em viver na carne numa vida pecaminosa. Mas não é o que está aqui a dizer, está a dizer simplesmente viver, ok? Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, ou seja, ele diz assim, se eu ficasse vivo, e por ficar vivo, vou ter frutos no ministério, aí então eu não sei o que devo escolher. Porque se calhar ficar vivo, mas ficar na prisão, sem nenhum ministério para fazer, era melhor morrer. Mas ele disse, se eu viver, e através da minha vida vão haver pessoas que vão se converter a Cristo, igrejas serão plantadas, então eu não sei o que devo escolher. O apóstolo Paulo encontra-se num dilema entre escolher a vida e escolher a morte. Agora vamos continuar na passagem. O que ele diz agora? Diz assim, mas de ambos os lados estou em aperto. Não sei se em português tem aquela frase que diz entre a espada e a parede. Tem, não é? Normalmente nós utilizamos essa frase quando temos duas coisas más, não é? Faço aquilo, mas aqui é o contrário, ou seja, ele encontra-se entre a espada e a parede, mas a parede e a espada são coisas boas, na maneira de pensar do apóstolo Paulo. Mas de ambos os lados estou em aperto. E aqui diz, tenho desejo de partir e estar com Cristo. Irmãos, aqui a palavra desejo não é uma palavra assim como algo suave, não é como um desejo. Esta palavra aqui, desejo, muitas vezes é traduzida na Bíblia como concupiscência, que é uma palavra negativa. Agora, por que Paulo utiliza esta palavra aqui? Ele está a utilizar uma palavra que reflete muitas vezes aquela vontade que uma pessoa tem de pecar, que é a nossa concupiscência, que é o desejo de que nós, ainda que saibamos que estamos a desobedecer a Deus, a carne nos impulsa a pecar. Paulo utiliza neste versículo essa mesma palavra. Ou seja, ele não está a dizer, olha, eu não me importava de partir. Não, ele está a dizer, eu me sinto quase que tentado por partir, por morrer. Ou seja, sinto vontade mesmo de deixar esta vida. Agora, se nós nos perguntamos por quê, o que é que achou o apóstolo Paulo na morte que o tornou tão atraente? Acaso o cristão deve não só não temer a morte, como nós vimos em Lucas, não foi? Mas encontrar nela algo desejável? A razão do desejo de Paulo está no fim da sua frase, e diz, tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi encontrado por Cristo pela primeira vez no caminho a Damasco. Ele era um fariseu, assim, fechado em que ele tinha que perseguir a igreja de Cristo e que a igreja de Cristo o merecia. Então ele ia a Damasco a perseguir cristãos, coisa que ele já tinha feito em Jerusalém. Estamos aqui a falar do Paulo sem ser cristão. Nesse caminho ele se encontra com Cristo pela primeira vez e ele consegue ver a Cristo e ouvi-lo. Aquela experiência foi uma experiência transformadora na vida do apóstolo Paulo. E a partir daquela jornada, fica um tempo a capacitar-se no ministério, e a partir daí ele é outra pessoa.
E começa também não só a falar do seu encontro que ele tinha tido em Damasco, que várias vezes ele conta esta história no livro de Atos, mas começa também a falar do encontro que ele vai ter com Cristo na segunda vinda. Então o apóstolo Paulo, há um desejo que nós vemos nas suas cartas, que ele estar presente o dia que Cristo volte. Estar presente naquele dia. Contudo, o apóstolo Paulo também, como nós vemos nesta passagem, ele está consciente, irmãos, que nós nos vamos encontrar com Cristo, seja porque Cristo venha ter conosco na sua vinda, na sua segunda vinda, ou seja porque nós vamos ter com Ele através da morte. Então, para o apóstolo Paulo, o encontro com Cristo é um evento que praticamente domina toda a sua vida. Seja através da vinda ou seja através da morte. Por isso ele diz, para mim a morte é um ganho. Às vezes, por exemplo, nós podemos achar estranho este desejo de morrer que o apóstolo Paulo tem. Mas mais uma vez, é uma frase, eu desejo partir e estar com Cristo. Gostaria de dar uma ilustração. Sabem, já há muitos anos atrás, estava nas Honduras ainda, um amigo muito próximo meu decidiu casar-se. Contudo, ele fez o casamento num paraíso. Ele fez o casamento numa ilha, que realmente era um pouco remoto para mim viajar. Mas, pronto, foi feito um pacote de casamento que baixava os preços e eu tive a oportunidade de ir àquele casamento. Agora, nas Honduras, irmãos, tem havido muitos acidentes de avião, sabe? A maioria dos aviões lá não tem nem licença para entrar em muitos países, por isso não há muitos voos diretos a outros países, são muita má qualidade. Já têm caído vários no aeroporto, não só por isso, mas também porque é um aeroporto perigoso. E os aviões são pequenos, são para 8, 10 pessoas. Agora, se alguém me perguntasse, tu queres ir em avião ao casamento, eu diria não. Naquele momento, não queria. Então, se alguém me perguntasse, tu queres ir ao casamento do teu amigo, eu diria, eu quero. Agora, com esse eu quero, a pessoa poderia perguntar, tu queres fazer esta viagem? Eu dizia, eu quero fazer esta viagem. Estão a ver? Eu colocaria o foco no evento do encontro com o casamento do meu amigo, que no meio. Então, o meio é verdade que não foi mais agradável, e de facto não foi muito agradável, mas foi secundário para mim, porque foi tão bonito aquele casamento, foi um casamento de 2 dias praticamente, foi muito bonito. Então, a viagem ficou numa assim como pronto, era necessário, não é? Mas realmente o encontro do casamento foi uma coisa maravilhosa. E o apóstolo Paulo, irmãos, é isso que ele está a ensinar à igreja. Nós devemos desejar estar com Cristo, seja pela morte ou seja pela sua vinda. Há algumas linhas de interpretação da Bíblia que têm criado algumas outros eventos que acontecem depois da morte. Existe o purgatório, não é? Mais na linha da Igreja Católica. Alguns também falam do sono da alma, como nós ficamos como inconscientes, por uma passagem em Tessalonicenses. Mas é difícil nós dizer que, de facto, depois da morte, nós nos vamos encontrar com Cristo. Por exemplo, Moisés, que ele morre lá, muito tempo antes de Cristo, aparece com Cristo e com Elias na transfiguração, quando Cristo se apresenta a algum dos seus apóstolos. Está Moisés aí, irmãos. Ele não está a dormir em nenhuma parte. Seu corpo, até hoje, as cinzas estão hoje nesta terra, mas ali estava Moisés. De Elias não falo porque ele foi uma das poucas pessoas que não passou pela morte para estar com Cristo. Nós também vemos Estevão, no livro de Atos, antes de ser apedrejado, ele vê a Cristo. Ele praticamente se lhe mostrou para onde ia antes de ele morrer. O apóstolo Paulo, nesta passagem, nós lemos no livro do Apocalipse
sempre que aparecem os mártires da igreja, a igreja de Cristo, que já morreu, sempre aparece adorando a Deus no céu. Nós podemos ver no livro de Eclesiastes que diz que o Espírito vai ter com Deus, que o deu. O pó fica na terra, o Espírito vai ter com Deus. Então, irmãos, nós devemos crer que na morte nós nos vamos encontrar com Cristo. Não devemos duvidar. O problema do irmão John Wesley, é verdade que não era convertido, mas ele realmente não acreditava nessa verdade, a diferença do pastor Moravio, que ele conseguia cantar segundos antes do que ele achava que ia ser a sua morte. E a passagem continua, e ele diz, no fim do versículo 23, porque isto é ainda muito melhor. Então, para o apóstolo Paulo, voltando aqui ao início da passagem, ele diz, ok, se eu tivesse que decidir, eu estou em aperto. Por um lado, se eu ficar e vou ter resultados, eu quero ficar, gostaria de ficar. Mas, na verdade, o que eu desejo no fundo do meu coração é partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Sabem, eu gostei muito de algumas versões que traduziram um pouco diferente esta frase. Não é que esta esteja errada, tá bem? Simplesmente é uma frase que é um excesso que está a dizer aqui, ou seja, é incomparavelmente melhor, como disse a Almeida atualizada ou a Nova Almeida. Incomparavelmente melhor. Por exemplo, a Sociedade Bíblica Britânica traduziu muitíssimo melhor. Ou seja, o grau de superioridade entre ficar nesta vida e partir para estar com Cristo é incomparável. É incomparável para o apóstolo Paulo. Mas, irmãos, vamos ver como termina a passagem, porque ele volta a pegar na ideia do ministério e diz, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, se o apóstolo Paulo pensasse somente nele, não tem dúvidas que o melhor é partir e estar com Cristo. Mas se ele pensar nos outros, é necessário ficar por causa do ministério. Os benefícios da obra para o apóstolo Paulo faziam com que ele ponderasse adiar o seu encontro com Cristo. Esse encontro mais visual, não é? Porque nós, é verdade que temos um encontro nesta terra. Faziam com que ele ponderasse adiar o seu encontro com Cristo. Pensar nas ovelhas de Cristo. Depois, no versículo 25 e 26, que não é parte da mensagem, mas ele, por algum motivo, ele tem a certeza que ele vai ficar na carne, que de facto ele fica, ainda não foi executado. Agora, quando nós pensamos na maneira do apóstolo Paulo de ver a sua vida e a sua morte, vamos entender, irmãos, que não é por acaso que ele ganhou esta maneira de pensar. O Evangelho de Jesus Cristo influenciou tanto a sua vida que agora ele pensa e vive como Jesus Cristo. Por que digo isto? Quando nós lembramos a Jesus Cristo, vamos ver algo muito semelhante nos últimos dias do seu ministério público. Por quê? Ele está quase por ser crucificado, Cristo. E nas orações, ele mostra que o seu desejo era estar com o seu Pai e não passar pela cruz. Ele diz, se é possível, passa de mim este cálice. E em algumas passagens, como por exemplo, em Lucas 22, ele diz, ok, é necessário que o Filho do Homem morra e ressuscite. Então, vamos pensar, porque Paulo copiou isto de Cristo. Para Cristo era necessário morrer na cruz, mas era desejável estar com o seu Pai. Ela te diz,
volta a dar-me aquela glória que eu tinha antes que o mundo fosse. Ele chega a dizer isto. Ele diz: vocês acham que eu não poderia orar a meu Pai e viria aqui um grupo de anjos e acabaria com isto, que foi quando ele foi preso? Ele tinha o poder, porque a diferença do apóstolo Paulo não era hipotético o caso de ser livre daquele sofrimento. Cristo tinha essa autoridade. E é impressionante como as pessoas diziam: vá lá, se tu eres mesmo Cristo, desce daquela cruz. Ele podia descer daquela cruz. Mas ele fez isso, irmãos, al igual como o apóstolo Paulo, não foi? Por amor à igreja de Cristo. Jesus Cristo desejou a morte, não porque foi o tipo masoquista, não. Porque ele amou a tal ponto a sua igreja que estava disposto a sofrer a cruz por causa de nós. Algumas aplicações, irmãos, desta passagem. Que nenhum desejo que tenhas sobre esta vida, que nenhum desejo que tenhas nesta vida esteja por cima do desejo de estar com Cristo. Que nenhum desejo que tenhas nesta vida esteja por cima do desejo de estar com Cristo. Às vezes nós podemos ter muitos desejos nesta vida. E não é mau. O problema é quando esses desejos tornam-se mais importantes que o desejo de estarmos com Cristo. Seja pela morte ou seja pela segunda vinda de Cristo. Não conheço a sua vida, querido ouvinte, não, amigo, irmão. Mas podem haver desejos bons, como casar-se, ser pai, ser mãe, namorar, visitar aquele lugar que tanto gosta, reformar-se e poder descansar, ter uma casa própria, alcançar um bom lugar, um bom posto de trabalho na sua empresa, chegar a ser um chefe, etc. Se alguns destes desejos tornam-se mais importantes que o desejo de estar com Cristo, a morte vai ser vista como um intruso na nossa vida. Nós vamos temer a morte, é inevitável. Vamos ver na morte uma ameaça à nossa vida. Vamos ver na morte algum tipo de inimigo que está nos buscando para destruir os nossos planos nesta vida. Irmãos, faça planos. O apóstolo Paulo fez planos para esta igreja. Mas o nosso desejo, todos os dias, deve ser nos encontrarmos com Cristo. Que isso esteja forte. O desejo de partir e estar com Cristo. Uma outra aplicação, irmãos. Faça uma reforma ativa. Isto, obviamente, aplica para alguma parte da igreja. Por quê? Às vezes, um espírito de reforma, de descanso, vamos lá, de não fazer absolutamente nada, pode ganhar força num cristão, em qualquer um de nós. Estava um dia com a Dina, num hotel, a tomar pequeno almoço. E disse: olha, nós estamos hoje com muitas pessoas da terceira idade, foi interessante. Pessoas a conversarem, era em alemão, eu não percebia nada. Mas achei muito interessante aquele espírito. E conversando com a Dina, ela disse: sim, é bom e tudo. Mas há pessoas que são dominadas por isso, não é? Trabalham a vida inteira somente para ter uma boa reforma e viajar pela Europa e isso só. Não é? A reforma é algo necessário, obviamente. Mas o que eu digo com uma reforma ativa? O apóstolo Paulo, irmãos, não era um jovem quando escreve isto. Já tinha vários anos, não sabemos quantos, mas não era uma criança, nem um jovem, nem 30, nem 40. Uma pessoa já com muitos anos. Mas ele encontrou ficar nesta vida algo importante para poder fazer algo mais pela obra de Cristo. Obviamente ele descansava, era uma pessoa que se calhar não tinha a força e o vigor que tinha muitos anos atrás. Mas eu os convido que nós como igreja não caiamos nesse espírito, ok, a minha vida termina a certa idade e aí eu não faço mais nada. Sejamos como o apóstolo Paulo. Eu até gostaria de ficar alguns anos para fazer alguma coisa pelo Senhor. Uma outra aplicação. Para ter uma postura correta perante a morte, é necessário ter uma postura correta perante a minha vida e ministério.
Nós às vezes podemos achar que para eu entender a minha postura perante a morte, eu devo só estudar a morte e falar da morte e estudar a morte, que é verdade. Mas nós encontramos nesta passagem que o apóstolo Paulo ganhou esta perspectiva da morte, porque ele também tinha uma postura e uma perspectiva correta da vida e do ministério. Ele queria ser útil, queria ser um copo, não é, nas mãos do olheiro. Queria fazer alguma coisa antes de partir. Amava a igreja de Cristo ao ponto de ficar alguns anos mais para o proveito dos outros. Porque se fosse por ele, ele partia. Mas se ele pensava nos outros, era melhor ficar. E última aplicação, não veja a morte como uma maneira de abandonar esta vida. Veja a morte como uma maneira de entrar à eternidade. Nós às vezes podemos achar que, ou vamos lá, por algum espírito de depressão que existe no Ocidente, ver a morte como um alívio. Para fugir desta vida, esta vida tem muitos problemas, muito peso, já passei por tanta coisa, alguém pode pensar, e na morte, como cristão, na morte eu vou aliviar. Mas na verdade que não é uma motivação certa este tipo de perspectiva perante a morte. Ou seja, para o cristão, a morte não é como uma daquelas portas de saída do edifício, estão a ver? Para fugir. Não. A morte para o cristão é como uma porta de entrada, onde eu entro a algum lugar que é muito melhor. Então nós nunca devemos ver a morte como uma saída dos problemas, mas devemos sempre ver a morte como uma entrada para estar com Cristo. É ali que nós vemos a morte. Irmãos, peçamos ao Senhor que nos transforme. Que se somos como um John Wesley, estamos aqui há muito tempo, temos ouvido muito, já falei tanto da morte, que temos meditado tanto na Bíblia, conhecemos a Bíblia, mas se calhar a nossa postura perante a morte ainda é duvidosa. Sejamos como aquele pastor Morávio. O dia que ele tinha certeza que ia morrer, que não aconteceu, mas ele tinha certeza, possamos, no fundo do nosso coração, descansar, porque nos vamos encontrar com Cristo Jesus. Oremos. Pai, nós te queremos pedir que fortaleças a nossa fé, Senhor. Nós te queremos pedir que a nossa postura perante Ti, perante o evento da morte, Senhor, seja bíblica. Não só que não temamos a morte, mas que a desejemos, porque nela nos vamos encontrar com o Teu Filho, Cristo Jesus. Contudo, Pai, dá-nos também esse espírito que tinha o apóstolo Paulo, de querer ficar pelo bem da Tua igreja. Que possamos servir, que possamos entregarmos-nos com toda alegria aos outros. Faz de nós, Senhor, instrumentos Teus, na Tua mão. Se hoje estamos com vida, porque Tu assim o quiseste e queres que hoje façamos alguma coisa para Ti. Deus, dá-nos confiança e descanso quando essa morte se aproximar. Te queremos pedir tudo isto em nome de Jesus Cristo. Amém.